Ei pessoal, esta noite nós vamos viajar por alguns dos piores lugares possíveis para nascer em toda a história antiga. Sabe quando alguém diz que nasceu na época errada? Talvez você já tenha pensado isso também, imaginando como seria viver em tempos de guerreiros lendários, cidades antigas e civilizações misteriosas. Mas existe um pequeno detalhe que a maioria das pessoas esquece. Na maior parte da história humana, nascer no lugar errado podia transformar a vida inteira em um desafio constante. Hoje você vai descobrir como seria começar a vida em lugares onde a infância não significava brinquedos, escola tranquila ou finais de semana descansando. Em muitos desses lugares, a vida começava com treinamento duro, trabalho pesado ou simplesmente tentando sobreviver a condições bastante difíceis. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, mas apenas se você realmente gostar do que eu faço aqui. E enquanto você faz isso, conta também nos comentários qual período da história você acha que teria sido mais difícil para viver. Às vezes, a resposta é bem diferente do que a gente imagina. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido de fundo suave, e vamos facilitar a jornada desta noite juntos. Você abre os olhos e percebe que nasceu em Esparta. E rapidamente entende que este não é exatamente o tipo de lugar que pensa em conforto. Esparta, localizada na região da Lacônia, no sul da Grécia Antiga, construiu uma das sociedades mais disciplinadas e militarizadas da história. Diferente de outras cidades gregas que ficaram famosas por filosofia, arte e comércio, Esparta tinha uma prioridade muito clara: formar guerreiros. E isso começa logo no nascimento. Existe um costume famoso associado aos espartanos. Quando um bebê nascia, ele era apresentado a anciãos da comunidade que avaliavam se a criança parecia saudável e forte o suficiente para crescer. A lógica por trás disso era simples: a cidade queria cidadãos capazes de defender Esparta no futuro. Já dá para perceber que este não é exatamente o começo de vida mais tranquilo. Mas as coisas ficam realmente interessantes quando você cresce um pouco. Até os 7 anos de idade, você permanece com sua família. Depois disso, algo importante acontece. Você deixa a casa dos seus pais para entrar em um sistema de treinamento chamado Agoge. Esse sistema era o coração da sociedade espartana. A partir desse momento, você passa a viver com outros meninos da mesma idade, treinando diariamente sob supervisão de instrutores mais velhos. O objetivo não era apenas ensinar combate. Era moldar disciplina, resistência e obediência. E os métodos não eram exatamente confortáveis. A alimentação era simples e às vezes limitada. As roupas eram poucas. O treinamento físico era intenso. Corridas, exercícios de força, combates simulados, tudo fazia parte da rotina. Se você está imaginando algo como um treino militar moderno, imagine algo parecido, mas começando na infância. Existe até uma história curiosa sobre esse período. Os jovens espartanos às vezes eram incentivados a roubar comida para complementar suas refeições. Mas havia um detalhe importante: se fossem pegos, eram punidos. A lição não era que roubar era permitido, a lição era aprender a ser habilidoso o suficiente para não ser descoberto. Uma lógica bastante peculiar, mas que mostra como a cultura espartana valorizava astúcia e sobrevivência. Enquanto você cresce dentro desse sistema, percebe algo curioso sobre Esparta. A cidade em si não é luxuosa. Não há grandes palácios extravagantes nem mercados extremamente ricos como em outras regiões do Mediterrâneo. Esparta valoriza a simplicidade. A ideia é que uma vida sem excessos mantém os cidadãos focados na disciplina e na comunidade. Mostrar riqueza exagerada não é algo admirado. O que realmente importa é a força coletiva da cidade. Mas existe outro elemento importante nessa história. Grande parte do trabalho agrícola da região não é feito pelos próprios cidadãos espartanos. Esse trabalho fica a cargo dos ilotas, um grupo de pessoas submetidas ao controle de Esparta após conquistas antigas. Eles cultivam a terra, produzem alimentos e sustentam economicamente a sociedade. Enquanto isso, os cidadãos espartanos dedicam grande parte do tempo ao treinamento e à organização militar. Essa estrutura cria uma tensão constante. Os ilotas são numerosos, e os espartanos vivem atentos à possibilidade de revoltas. Em muitos momentos da história, manter o controle interno era tão importante quanto enfrentar inimigos externos. Então, enquanto você caminha pelas ruas de Esparta,
começa a perceber que viver aqui significa estar sempre preparado. Preparado para treinar. Preparado para obedecer. Preparado para defender a cidade. Existe orgulho nisso, sem dúvida. Os espartanos acreditam profundamente que sua forma de vida os torna mais fortes do que qualquer outro povo da Grécia. Mas também existe uma pressão constante. Você não é apenas uma pessoa vivendo sua própria vida. Em Esparta, você é parte de algo maior, uma estrutura social construída inteiramente em torno da ideia de força e disciplina. E enquanto o sol começa a descer sobre as montanhas da Lacônia, você percebe uma coisa importante. Se nascer em Esparta já parece um grande desafio. Espere até conhecer os próximos lugares da nossa jornada pela história antiga. Porque, acredite, alguns deles conseguem ser ainda mais difíceis. Quando você deixa Esparta para trás, pelo menos em pensamento, a jornada continua, e agora o cenário muda completamente. O treinamento militar constante desaparece, as montanhas da Grécia ficam distantes, e no lugar surge algo que, à primeira vista, parece muito mais promissor. Você abre os olhos novamente. Desta vez, você nasceu em Roma. E não em um daqueles grandes palácios com colunas de mármore que aparecem em filmes. Não em uma vila luxuosa com jardins e fontes. Não. Você nasceu no lugar onde a maioria das pessoas realmente vivia, os bairros pobres da cidade mais poderosa do mundo antigo. Roma no auge do Império é gigantesca. Estima-se que, em certos períodos, a população tenha ultrapassado 1 milhão de habitantes, algo extremamente raro para a antiguidade. Para comparação, muitas cidades importantes da época tinham apenas algumas dezenas de milhares de pessoas. Ou seja, Roma é uma metrópole. Mas como toda grande cidade, ela também tem seus problemas. Você cresce em um bairro formado por prédios chamados insulae. À primeira vista, eles parecem impressionantes. Vários andares, janelas estreitas, escadas internas. Mas quando você olha com mais atenção, percebe que essas construções são, digamos, um pouco improvisadas. Muitos desses prédios eram erguidos rapidamente para acomodar a enorme quantidade de pessoas que chegavam à cidade. Comerciantes, trabalhadores, ex-soldados, escravos libertos, todos tentando encontrar algum espaço dentro da capital do império. O resultado: construções altas, apertadas e nem sempre muito seguras. Na verdade, incêndios eram um problema frequente em Roma. A cidade era cheia de madeira, cozinhas abertas e iluminação feita com lamparinas. Quando um incêndio começava, ele podia se espalhar rapidamente entre os prédios colados uns nos outros. E como os andares mais altos eram os mais baratos, é bem possível que você more justamente lá em cima. Subir escadas todos os dias pode até parecer um bom exercício. Mas subir 5 ou 6 andares carregando água, comida ou lenha. Depois de um tempo, isso deixa de ser academia e vira apenas rotina cansativa. Além disso, os andares superiores costumavam ser os menos seguros. Se um incêndio começasse ou se a estrutura do prédio cedesse, quem estava lá em cima teria muito menos tempo para reagir. Sim, desabamentos também aconteciam. Roma cresce rápido demais, e nem todos os construtores são exatamente conhecidos pela paciência ou pelo cuidado com engenharia. Enquanto isso, a vida nas ruas também é intensa. Durante o dia, as ruas de Roma ficam lotadas. Comerciantes gritam ofertas, carroças rangem nas pedras, vendedores de comida tentam atrair clientes com o cheiro de pão quente ou de algo cozinhando em grandes panelas. É animado, sem dúvida. Mas também é caótico. A cidade é tão cheia que, durante certos períodos, carros e carroças são proibidos de circular nas ruas durante o dia. Isso significa que muitos transportes acontecem à noite. Então imagine tentar dormir enquanto rodas de madeira batem contra o pavimento e animais atravessam as ruas puxando cargas pesadas. Silêncio urbano ainda não foi inventado. Outro detalhe curioso é a questão da água. Roma é famosa por seus aquedutos, grandes obras de engenharia que traziam água para a cidade. E isso é verdade, os aquedutos romanos são realmente impressionantes. Mas isso não significa que todos os moradores tenham água encanada em casa. Muitas pessoas precisam buscar água em fontes públicas ou comprar de vendedores. Se você mora nos andares mais altos de uma ínsula, carregar baldes escada acima se torna parte do seu exercício diário.
Talvez seja o equivalente antigo de subir escadas com sacolas do supermercado. Só que todos os dias. E sem elevador. A higiene urbana também é, digamos, um desafio. Roma possui banhos públicos famosos, chamados termas, onde muitas pessoas vão para se lavar, socializar e relaxar. Esses lugares são importantes na vida social romana. Mas nas áreas mais pobres, o saneamento não é perfeito. Águas usadas, restos de comida e outros resíduos podem acabar nas ruas ou em canais improvisados. Não é exatamente o cenário mais confortável para quem cresce ali. Mesmo assim, Roma tem algo fascinante. A cidade é cheia de vida, oportunidades e histórias. Você pode ouvir idiomas diferentes nas ruas. Mercadorias chegam de todo o Mediterrâneo, azeite da Espanha, trigo do Egito, tecidos da Ásia. Roma é o centro de um mundo gigantesco. Mas para quem nasce nos bairros mais pobres, a experiência é muito diferente daquela vivida pelos senadores e nobres que frequentam fóruns e banquetes. Enquanto eles discutem política em grandes edifícios de pedra, você está preocupado com coisas bem mais práticas: subir escadas, encontrar comida acessível, evitar incêndios e torcer para que o prédio continue em pé. E assim, caminhando entre ruas barulhentas, escadas intermináveis e multidões constantes, você percebe uma coisa curiosa. Mesmo na cidade mais poderosa do mundo antigo, nascer no lugar errado ainda pode tornar a vida bastante complicada. E enquanto Roma continua fervendo ao seu redor, nossa jornada pela história antiga segue adiante. Porque existem outros lugares, minas, desertos, fronteiras perigosas, onde simplesmente nascer já era o começo de uma longa prova de resistência. Roma continua vibrando atrás de você, cheia de escadas intermináveis, multidões e prédios que parecem estar sempre um pouco mais inclinados do que deveriam. Mas a viagem pela história antiga continua, e agora o cenário muda de forma dramática. O barulho da cidade desaparece. As ruas apertadas somem. No lugar surge algo muito mais silencioso, e muito mais quente. Você abre os olhos novamente, e agora está cercado por um horizonte de areia clara e um céu enorme, sem quase nenhuma nuvem. O ar parece parado, como se o tempo aqui se movesse devagar. Você nasceu no Egito Antigo. À primeira vista, isso pode até parecer uma boa notícia. Afinal, o Egito foi uma das civilizações mais estáveis e duradouras da história. Durante milhares de anos, o rio Nilo garantiu agricultura abundante, comércio ativo e cidades organizadas. Mas a realidade de quem não nasce em palácios ou templos pode ser um pouco mais exigente. Porque você cresce em uma comunidade de trabalhadores ligados às grandes construções do faraó. Sim, aquelas construções gigantescas que hoje aparecem em livros de história e documentários impressionantes. Pirâmides, templos, monumentos enormes que desafiam o tempo. E alguém precisava construí-los. O Egito Antigo tinha um sistema muito organizado de trabalho coletivo. Durante parte do ano, quando o rio Nilo inundava as margens e os campos ficavam cobertos de água, muitos agricultores não podiam plantar. Então o Estado organizava grandes equipes para trabalhar em projetos monumentais. Isso significa que você, agora adulto jovem, provavelmente passa meses trabalhando em construções enormes sob o sol egípcio. E o sol aqui não é exatamente discreto. O calor sobe do chão de pedra, a luz reflete na areia, e o ar parece vibrar levemente ao longe. Mesmo cedo pela manhã já faz calor suficiente para fazer você desejar sombra imediatamente. O trabalho começa cedo. Equipes de trabalhadores puxam blocos de pedra enormes usando cordas, trenós de madeira e muita coordenação. Às vezes centenas de pessoas trabalham juntas para mover uma única peça. O processo é lento, repetitivo e exige força constante. Mas há um detalhe interessante que muitos imaginam errado. Durante muito tempo, pensou-se que as pirâmides tinham sido construídas apenas por escravos. Hoje sabemos que grande parte da força de trabalho era formada por trabalhadores organizados e camponeses recrutados temporariamente, que recebiam comida, abrigo e até assistência médica básica. Isso não transforma o trabalho em algo fácil, mas mostra que a organização era muito mais complexa do que se imaginava. Você passa boa parte do dia empurrando, puxando, carregando ou nivelando pedras. Às vezes também participa de tarefas mais específicas, como preparar rampas ou organizar ferramentas. E as ferramentas são simples. Martelos de pedra, cinzéis de cobre, cordas grossas, madeira resistente.
Nada de máquinas modernas, nada de guindastes gigantes, apenas engenharia inteligente e trabalho humano em grande escala. Curiosamente, as equipes de trabalhadores eram organizadas em grupos com nomes quase motivacionais. Alguns registros arqueológicos mostram nomes como Amigos de Kelps ou Bebedores de Menkaure, provavelmente uma forma de criar espírito de equipe. Imagine hoje uma equipe de obra chamada Os Invencíveis da Pirâmide. Não é exatamente um clube de academia, mas é quase isso. Durante o trabalho, água e pão são distribuídos regularmente, junto com alimentos básicos como cebolas e peixe seco. A dieta pode parecer simples, mas fornece energia suficiente para enfrentar o dia. E quando o sol finalmente começa a cair no horizonte, algo curioso acontece. O deserto muda completamente. O calor diminui rápido, o ar fica mais leve e o céu assume cores profundas de laranja e vermelho. O silêncio volta lentamente enquanto as equipes encerram o trabalho do dia. Você se senta com outros trabalhadores, cansado, coberto de poeira clara que parece entrar em todos os cantos da roupa. À distância, a silhueta gigantesca da pirâmide cresce lentamente contra o céu. E mesmo sabendo que o trabalho é pesado, existe uma sensação curiosa de participação em algo gigantesco. Algo que talvez dure muito mais tempo do que qualquer pessoa ali presente. Séculos depois, pessoas do mundo inteiro ainda olharão para essas estruturas e se perguntarão como elas foram construídas. Mas neste momento, você sabe exatamente como. Com cordas, pedras, sol forte, e milhares de pessoas repetindo o mesmo esforço todos os dias. Então, enquanto a noite começa a cair sobre o Vale do Nilo e o ar finalmente esfria um pouco, você percebe algo importante. Nascer no Egito Antigo pode significar viver em uma das civilizações mais impressionantes da história. Mas também pode significar passar boa parte da vida ajudando a erguer monumentos gigantes, bloco por bloco, sob um dos sóis mais intensos do mundo antigo. E nossa jornada ainda está apenas começando. Porque o próximo lugar da lista nos leva para uma civilização onde religião, guerra e destino estavam profundamente entrelaçados, e onde nascer podia significar viver muito perto dos deuses. O sol do Egito desaparece lentamente atrás de você. A areia quente, o trabalho repetitivo nas pedras gigantes e o silêncio profundo do deserto ficam para trás enquanto a viagem continua. Agora o ar muda novamente. Ele fica mais úmido, mais denso. Você sente o cheiro de terra, plantas tropicais e algo que lembra fumaça distante. O som também muda. Em vez do silêncio do deserto, você escuta pássaros, insetos e o movimento constante de uma cidade viva. Quando abre os olhos novamente, você está no coração de uma civilização poderosa da Mesoamérica. Você nasceu entre os astecas. A capital, Tenochtitlan, é uma das cidades mais impressionantes do mundo antigo. Construída sobre ilhas no meio de um grande lago, conectada por pontes e canais, ela parece quase impossível quando vista pela primeira vez. Alguns cronistas europeus que chegaram séculos depois ficaram tão impressionados que compararam a cidade às maiores capitais da Europa. E isso não é exagero. Tenochtitlan tem mercados enormes, templos gigantes, avenidas largas e uma população enorme para os padrões da época. Canais atravessam a cidade, e canoas deslizam pela água transportando pessoas e mercadorias. À primeira vista, nascer aqui parece uma sorte. Mas, como muitas coisas na história antiga, há camadas por trás dessa aparência impressionante. Porque a sociedade asteca gira fortemente em torno de algo muito específico: religião e guerra. Na cultura asteca, os deuses desempenham um papel central na forma como o mundo funciona. Existe uma crença profunda de que o universo precisa de energia constante para continuar existindo. E essa energia, segundo as tradições religiosas da época, está ligada ao sacrifício ritual. Sim, você provavelmente já ouviu falar disso. Mas para quem nasce dentro dessa sociedade, o assunto não é exatamente tratado como algo macabro. Ele faz parte da visão de mundo. Os rituais são considerados necessários para manter o equilíbrio entre os deuses, a natureza e os seres humanos. E isso significa que guerras também têm um papel especial. Os astecas participam de conflitos frequentes com cidades vizinhas. Alguns desses conflitos são chamados de guerras floridas, que tinham como objetivo capturar prisioneiros para rituais religiosos. Isso cria uma realidade curiosa para quem cresce aqui. Desde jovem, você aprende que a bravura em batalha é uma das maiores formas de honra. Guerreiros bem-sucedidos podem ganhar prestígio,
posição social e reconhecimento público. Em outras palavras, lutar bem pode mudar completamente sua posição na sociedade. Mas isso também significa que a vida está constantemente ligada à ideia de combate. Enquanto você caminha pelos mercados da cidade, percebe o contraste interessante da vida cotidiana. Há vendedores oferecendo milho, feijão, pimentas, frutas tropicais e chocolate. Sim, os astecas já consumiam uma bebida feita de cacau muito antes de ela chegar à Europa. Aliás, essa bebida era bastante diferente do chocolate quente moderno. Era mais amarga e às vezes misturada com especiarias. Talvez não seja exatamente a sobremesa que você esperaria depois do jantar. Os mercados são enormes e organizados. Alguns relatos históricos descrevem milhares de pessoas negociando produtos todos os dias. Tecidos, alimentos, ferramentas, joias e objetos de obsidiana mudam de mãos constantemente. A cidade é cheia de movimento. Mas então você olha para o centro. Ali se ergue o Templo Mayor, uma enorme pirâmide cerimonial que domina o horizonte urbano. Escadarias íngremes sobem até plataformas onde rituais importantes acontecem. De longe, ele parece impressionante. De perto, ele parece ainda maior. A presença desse templo lembra constantemente a todos que religião e poder político estão profundamente conectados aqui. Sacerdotes caminham pelas áreas sagradas usando roupas cerimoniais, enquanto líderes militares e nobres circulam pela cidade organizando campanhas e tributos. Ao mesmo tempo, agricultores nas áreas próximas cultivam milho e outros alimentos usando um sistema engenhoso chamado chinampas, campos agrícolas construídos sobre plataformas no lago, criando verdadeiros jardins flutuantes. Esse sistema é tão eficiente que consegue alimentar uma população enorme. Então você percebe algo interessante. A civilização asteca é incrivelmente sofisticada. Engenharia urbana, agricultura avançada, comércio organizado, tudo funciona de forma impressionante. Mas também existe uma tensão constante no fundo de tudo isso. A ideia de honra na guerra. A presença dos rituais religiosos. A expectativa de coragem e sacrifício. Crescer aqui significa aprender desde cedo que o destino individual está profundamente ligado aos deuses e ao destino coletivo da cidade. E enquanto o sol começa a descer sobre os canais de Tenochtitlan, refletindo na água tranquila entre as ilhas artificiais, você percebe que nasceu em um dos lugares mais fascinantes da história antiga. Mas também em um lugar onde fé, poder e guerra caminham lado a lado todos os dias. E nossa jornada continua. Porque o próximo destino nos leva ainda mais para trás no tempo, para uma das primeiras regiões onde cidades, agricultura e civilizações começaram a surgir. Um lugar fértil, mas imprevisível. O território entre dois rios famosos, onde a natureza às vezes decide mudar tudo de repente. Os templos altos de Tenochtitlan desaparecem lentamente atrás de você. O som dos mercados, das canoas deslizando pelos canais e das multidões caminhando pelas grandes avenidas fica cada vez mais distante. Agora a paisagem muda outra vez. A vegetação tropical some. O ar fica mais seco. O céu parece maior. E no horizonte aparecem dois rios largos serpenteando por uma planície enorme. Você está agora em uma das regiões mais antigas da civilização humana. Você nasceu na Mesopotâmia. O próprio nome significa literalmente terra entre rios, referindo-se aos rios Tigre e Eufrates. Foi aqui que algumas das primeiras cidades da história surgiram, milhares de anos atrás. Lugares como Ur, Uruk e Babilônia começaram como centros de agricultura, comércio e administração muito antes de muitas outras regiões do mundo sequer desenvolverem cidades. À primeira vista, isso parece promissor. A terra aqui pode ser extremamente fértil. Quando a água dos rios se espalha pelos campos, o solo se torna perfeito para o cultivo de trigo, cevada e outras plantas essenciais para a alimentação. Mas existe um detalhe importante. Esses rios não são exatamente previsíveis. Ao contrário do Nilo no Egito, que costuma ter cheias relativamente regulares, os rios da Mesopotâmia podem subir rapidamente, às vezes em momentos inesperados do ano. Algumas enchentes são benéficas, trazendo água e nutrientes para o solo. Outras são simplesmente destrutivas. E quando uma enchente forte chega, ela pode transformar campos inteiros em um grande lago de lama. Você cresce em uma pequena comunidade agrícola próxima ao rio. Sua família trabalha na terra, plantando e colhendo de acordo com as estações.
O ritmo da vida depende diretamente do comportamento da água. Se o rio sobe no momento certo, a colheita pode ser boa. Se ele sobe demais, ou na hora errada, tudo muda. Então grande parte da vida aqui gira em torno de controlar a água. Canais de irrigação são cavados para direcionar o fluxo dos rios até os campos. Barragens simples ajudam a regular a distribuição da água. Esses sistemas exigem manutenção constante. Se um canal entope ou quebra, parte da plantação pode secar rapidamente. Por isso, o trabalho coletivo é essencial. Comunidades inteiras colaboram para limpar canais, reforçar margens e garantir que a irrigação funcione. Sem esse esforço constante, a agricultura simplesmente não acontece. Enquanto você ajuda nesse trabalho, o sol sobe no céu da planície mesopotâmica. O calor cresce devagar, e o ar começa a ficar pesado. Mas a natureza não é o único desafio aqui. As primeiras cidades da história também trazem novos problemas. Doenças, por exemplo. Quando muitas pessoas vivem próximas umas das outras, e quando animais domésticos compartilham o mesmo ambiente, certas doenças podem se espalhar com mais facilidade. O saneamento ainda é bastante limitado, e o calor ajuda a tornar o ambiente ideal para micro-organismos que ninguém ainda entende muito bem. Isso significa que enfermidades podem surgir rapidamente dentro das comunidades. Mesmo assim, a vida nas cidades continua se desenvolvendo. Uma das grandes inovações que aparece aqui é algo que vai mudar a história humana para sempre: a escrita. Na Mesopotâmia, escribas começam a registrar informações em pequenas tábuas de argila usando símbolos chamados cuneiformes. Inicialmente esses registros servem para acompanhar estoques, comércio e impostos. Mas pouco a pouco, a escrita começa a registrar histórias, leis e mitos. Se você pudesse olhar dentro de um templo ou centro administrativo da época, veria escribas pressionando pequenas marcas na argila úmida com estiletes de madeira. Talvez não pareça muito impressionante naquele momento. Mas essas pequenas marcas são o começo de algo gigantesco: a capacidade humana de registrar ideias para o futuro. Enquanto isso, fora desses centros administrativos, a vida continua bastante prática. Você acorda cedo, ajuda no trabalho agrícola, carrega água, repara canais e observa constantemente o nível do rio. Alguns dias são tranquilos. Outros trazem preocupação. Porque quando nuvens pesadas aparecem no horizonte distante, ou quando o nível da água começa a subir mais rápido do que o normal, todos sabem que algo pode acontecer. Uma enchente grande pode destruir semanas ou meses de trabalho. E isso cria uma relação curiosa entre as pessoas e os deuses. Muitas cidades mesopotâmicas têm templos enormes chamados zigurates, estruturas em forma de torre escalonada que dominam o horizonte urbano. Esses templos são dedicados a divindades associadas à natureza, à fertilidade e à proteção da cidade. Para muitos habitantes da região, as cheias, as secas e as colheitas boas ou ruins fazem parte da vontade desses deuses. Então rituais e oferendas são comuns. Enquanto o dia termina e o sol começa a descer sobre os campos irrigados, você observa o rio correndo lentamente ao longe. Ele parece tranquilo agora. Mas todos sabem que, em algum momento, ele pode mudar completamente o destino da região. E assim você percebe que nascer na Mesopotâmia significa viver em um dos berços da civilização, mas também em um lugar onde a natureza tem sempre a última palavra. E nossa jornada continua. Porque o próximo destino leva você para um lugar muito diferente, profundo, escuro e apertado. Um lugar onde o ar é pesado, e onde o trabalho acontece muito abaixo da superfície da terra. Os campos férteis da Mesopotâmia desaparecem lentamente atrás de você. O som da água correndo pelos canais de irrigação fica distante, assim como as planícies abertas entre os rios Tigre e Eufrates. Agora o cenário muda outra vez. O ar fica mais frio, mais pesado, e a luz começa a desaparecer. Quando você abre os olhos novamente, percebe que está cercado por montanhas rochosas e terrenos secos. Pequenas trilhas levam até entradas estreitas escavadas na pedra. Homens entram e saem desses túneis carregando ferramentas simples, lanternas e sacos pesados. Você nasceu em um lugar que muitas pessoas da antiguidade temiam: as minas da Grécia Antiga. Especialmente as minas de Laurion, uma região próxima de Atenas que se tornaria famosa pela extração de prata. Essa prata foi extremamente importante para o crescimento econômico e militar da cidade. Na verdade,
Parte da poderosa frota naval ateniense foi financiada graças ao metal retirado dessas montanhas. Mas para quem trabalha aqui, a história parece bem diferente. O trabalho nas minas começa cedo. Muito cedo. Antes mesmo do sol subir completamente, grupos de trabalhadores já descem para os túneis escavados na rocha. Alguns carregam tochas, outros ferramentas simples como picaretas, martelos e cinzéis. Você se aproxima da entrada de um dos túneis e percebe algo imediatamente. Ele é estreito. Muito mais estreito do que você imaginaria. Alguns túneis são tão baixos que trabalhadores precisam andar curvados ou até rastejar em certos trechos. A rocha é dura, e cada avanço exige paciência, força e repetição constante. O som dentro da mina é curioso. Martelos batendo contra a pedra. Fragmentos caindo. Respirações pesadas ecoando nas paredes. E, acima de tudo, um silêncio espesso entre cada golpe. A iluminação vem principalmente de pequenas lâmpadas de óleo ou tochas. A luz tremula nas paredes de pedra, criando sombras que se movem lentamente ao redor. O ar ali dentro não é exatamente agradável. Poeira fina se levanta cada vez que a pedra é quebrada. Com o tempo, essa poeira entra nos pulmões e torna a respiração mais difícil. Na época, ninguém realmente entende o impacto disso na saúde. Eles apenas sabem que o trabalho cansa, e que o corpo sofre com o passar dos anos. Muitos trabalhadores nas minas eram escravos, frequentemente capturados em guerras ou comprados em mercados distantes. Para eles, a vida aqui é extremamente dura. Mas mesmo trabalhadores livres que participam da mineração enfrentam condições difíceis. O processo de extração exige paciência. Pequenas veias de prata precisam ser encontradas dentro da rocha, e então quebradas. Cuidadosamente. Depois disso, o minério precisa ser transportado para fora, triturado e processado. Às vezes você passa horas trabalhando em um espaço onde mal consegue se levantar completamente. Se alguém hoje reclamasse de trabalhar em um escritório apertado, provavelmente mudaria de ideia depois de passar um dia aqui. E ainda existe o calor. Mesmo estando debaixo da terra, algumas áreas da mina ficam quentes e abafadas por causa da falta de ventilação. A mistura de calor, poeira e esforço físico torna o trabalho extremamente cansativo. Mas do lado de fora, algo curioso acontece. A prata retirada dessas minas transforma Atenas. Ela ajuda a financiar navios de guerra, fortalezas e grandes projetos públicos. Parte da famosa frota que derrotaria invasores persas no século V a.C. foi construída graças a essa riqueza mineral. Ou seja, enquanto você trabalha dentro de túneis escuros, algo grandioso está acontecendo acima da superfície. Atenas cresce. A cidade se torna um centro cultural e político impressionante. Filósofos discutem ideias sobre política, ética e natureza humana. Artistas criam esculturas e templos magníficos. E toda essa grandeza, em parte, começa aqui embaixo, dentro de túneis apertados escavados na pedra. Quando o turno finalmente termina, você sobe novamente à superfície. A luz do sol parece quase exagerada depois de horas no escuro. O ar fresco entra nos pulmões com força, e por alguns segundos tudo parece mais leve. Ao redor, outros trabalhadores também emergem lentamente das entradas das minas, cobertos de poeira clara. A montanha permanece silenciosa, guardando ainda mais metal escondido em suas profundezas. E você percebe algo curioso sobre a história antiga. Grandes cidades, templos e impérios muitas vezes dependiam de lugares como este, lugares difíceis, apertados, cansativos, onde poucas pessoas realmente queriam nascer. E nossa jornada continua. Porque o próximo destino nos leva para uma realidade ainda mais dura. Um lugar onde a própria vida de uma pessoa pode ser considerada propriedade de outra. Um mundo onde nascer já significa não ter liberdade. Quando você deixa as montanhas pedregosas das minas gregas para trás, o mundo ao seu redor muda mais uma vez. O ar parece mais quente agora. O cheiro de terra seca mistura-se com fumaça distante. O horizonte se abre em campos amplos, cruzados por estradas de terra batida por onde passam carroças, animais e soldados. Você percebe rapidamente que chegou a um dos maiores impérios da história antiga. Você nasceu dentro do Império Romano. Mas não em uma vila tranquila ou em uma família de comerciantes prósperos. Você nasceu escravo. E isso muda absolutamente tudo.
No mundo romano, a escravidão não era rara. Pelo contrário, era uma parte estrutural da economia e da sociedade. Escravos trabalhavam em fazendas, minas, casas, oficinas e até em projetos de construção gigantescos que hoje associamos ao poder de Roma. Alguns historiadores estimam que, em certos períodos, até um terço da população da Itália romana podia ser composta por escravos. Isso significa que, se você estivesse caminhando por uma rua movimentada de Roma antiga, provavelmente veria escravos em quase todos os lugares, carregando água, limpando casas, transportando mercadorias ou trabalhando nos campos. Mas seu destino específico não está nas ruas da cidade. Você cresce em uma vila rural, uma grande propriedade agrícola administrada por um cidadão romano rico. Essas propriedades produzem alimentos essenciais como trigo, vinho e azeite de oliva, produtos que abastecem cidades inteiras. O dia começa antes do nascer do sol. Você acorda quando o céu ainda está escuro e o ar da manhã é frio. Ao redor, outros trabalhadores já estão se levantando também. Não existe despertador, claro. O ritmo da vida aqui é marcado pela luz do dia e pela voz do supervisor. Ferramentas simples são distribuídas, enxadas, pás, cestos. E então o trabalho começa. Você passa horas no campo ajudando a plantar, colher ou transportar produtos. Dependendo da estação, o trabalho pode significar cavar a terra, podar vinhas ou recolher azeitonas das árvores. À primeira vista, os campos parecem bonitos. Fileiras de plantas se estendem até onde os olhos alcançam. O vento passa pelas folhas criando um som suave. À distância, colinas onduladas completam a paisagem. Mas o trabalho agrícola em larga escala exige esforço constante. Durante o verão, o calor pode ser intenso. Durante o inverno, o frio e a umidade tornam o trabalho pesado de outra forma. E, como escravo, você não controla seu próprio tempo. A vida segue o ritmo da propriedade. Em algumas vilas, escravos viviam em dormitórios coletivos simples, chamados ergastula. Esses espaços podiam ser subterrâneos ou parcialmente fechados, projetados mais para controle do que para conforto. Mesmo assim, o sistema de escravidão romana não era totalmente uniforme. Alguns escravos domésticos, que trabalhavam dentro das casas, podiam ter condições relativamente melhores. Eles cozinhavam, limpavam, cuidavam de crianças ou ajudavam em tarefas administrativas. Já os escravos rurais, geralmente tinham a vida mais dura. Porque a produção agrícola precisava ser constante. Roma dependia de grandes quantidades de comida para alimentar sua população crescente. No auge do Império, a cidade de Roma podia ter mais de 1 milhão de habitantes, um número impressionante para o mundo antigo. Alguém precisava produzir toda essa comida. E muitas vezes, esse alguém era você. Enquanto trabalha nos campos, você observa os supervisores passando ocasionalmente entre os trabalhadores. Eles verificam o progresso, distribuem tarefas e garantem que tudo continue funcionando. Mesmo assim, nem tudo é apenas trabalho mecânico. Em alguns momentos, você escuta conversas entre os outros trabalhadores. Histórias sobre cidades distantes, rumores sobre guerras ou notícias sobre mudanças no império. O mundo romano é enorme. Ele se estende da Britânia, ao norte da Europa, até partes do norte da África e do Oriente Médio. Estradas romanas conectam regiões distantes, permitindo o fluxo constante de soldados, mercadorias e informações. E às vezes essas informações trazem pequenas esperanças. Porque, embora a escravidão fosse uma instituição profundamente enraizada em Roma, existia algo chamado manumissão, o processo pelo qual um escravo poderia, em certas circunstâncias, ganhar ou comprar sua liberdade. Alguns proprietários libertavam escravos após anos de serviço fiel. Outros permitiam que escravos acumulassem pequenas economias e eventualmente comprassem sua própria liberdade. Isso não acontecia com todos. Na verdade, era relativamente raro. Mas a possibilidade existia, e isso criava uma pequena centelha de esperança em algumas vidas. Enquanto o sol começa a se pôr sobre os campos romanos, o trabalho finalmente desacelera. As ferramentas são recolhidas, e os trabalhadores voltam lentamente para suas áreas de descanso. O céu fica laranja, depois roxo, e finalmente azul escuro. Por alguns momentos, tudo parece silencioso. E você percebe algo curioso sobre a história humana.
Grandes impérios, monumentos impressionantes e cidades enormes muitas vezes dependiam de milhões de pessoas invisíveis, trabalhadores cuja história raramente aparece nos livros. Mas sem eles, nada disso existiria. E nossa jornada ainda não terminou. Porque o próximo destino leva você para um lugar onde sobreviver não depende apenas de trabalho duro. Depende da própria natureza. Um ambiente tão extremo que, por muito tempo, poucas pessoas acreditaram que civilizações pudessem realmente florescer ali. Os campos organizados do mundo romano ficam para trás lentamente, e com eles o ritmo previsível da agricultura e das vilas rurais. O cenário muda novamente, como se alguém tivesse virado uma página antiga da história. O ar fica mais seco. O vento carrega partículas de areia. E o horizonte parece se estender para sempre. Você nasceu agora em um dos ambientes mais extremos onde civilizações antigas conseguiram sobreviver, o deserto da Península Arábica, muitos séculos antes do surgimento das grandes cidades modernas da região. Aqui, a paisagem é dominada por dunas ondulantes, planícies rochosas e um céu tão vasto que parece engolir o mundo inteiro. Durante o dia, o calor pode ser esmagador. Durante a noite, a temperatura cai rapidamente, e o ar fica surpreendentemente frio. Sobreviver nesse ambiente exige algo que muitas pessoas do mundo moderno raramente precisam considerar: uma relação cuidadosa com cada gota de água. Você cresce em um pequeno grupo nômade que atravessa o deserto seguindo rotas conhecidas apenas por aqueles que vivem aqui há gerações. Esses caminhos invisíveis conectam poços de água, pequenos oásis e pontos de comércio que surgem como ilhas de vida no meio da areia. A água não é apenas importante aqui. Ela é literalmente a diferença entre viver e morrer. Os membros mais velhos da comunidade conhecem profundamente os sinais do ambiente, a direção dos ventos, o comportamento dos animais e até pequenas mudanças na paisagem que indicam onde um poço pode existir. Esses conhecimentos são passados de geração em geração. Você aprende cedo a observar o céu, a proteger a pele do sol e a caminhar longas distâncias com paciência. O deserto ensina uma coisa rapidamente: pressa raramente ajuda. Enquanto algumas pessoas cuidam dos animais, especialmente camelos, que são essenciais para a vida no deserto, outras organizam as rotas de viagem. O camelo, aliás, é uma das razões pelas quais as sociedades humanas conseguiram atravessar grandes áreas áridas da região. Esses animais conseguem carregar cargas pesadas e suportar longos períodos com pouca água, algo que seria extremamente difícil para outros animais de transporte. Se você estivesse vivendo aqui naquela época, provavelmente veria caravanas se formando, ocasionalmente no horizonte. Essas caravanas conectam o deserto a rotas comerciais importantes. Mercadores transportam especiarias, tecidos, metais e outros produtos valiosos entre regiões distantes do Oriente Médio, África e até partes da Ásia. Algumas dessas rotas se tornariam famosas séculos depois, formando redes comerciais que ajudariam a conectar diferentes culturas. Mas, mesmo com comércio acontecendo, a vida cotidiana continua exigindo atenção constante. O vento do deserto pode surgir de repente, levantando areia que cobre trilhas e obscurece o horizonte. Pequenas tempestades de areia podem transformar uma viagem tranquila em um desafio difícil. E então existe o sol. Se você já reclamou de um dia quente de verão, provavelmente nunca experimentou um dia inteiro caminhando sob o sol direto do deserto antigo. As roupas tradicionais usadas pelos povos do deserto, longas túnicas e coberturas de cabeça, não são apenas tradição cultural. Elas ajudam a proteger o corpo do calor intenso e da radiação solar. Enquanto o grupo avança lentamente por uma planície arenosa, você percebe como cada decisão precisa ser calculada. Quando viajar? Quando descansar? Quanto água usar? Onde parar? No final do dia, o grupo monta acampamento próximo a um pequeno oásis. Algumas palmeiras crescem ali, suas folhas balançando suavemente com o vento da noite. A água do poço é retirada com cuidado, distribuída com atenção. À medida que o sol desaparece atrás das dunas, o deserto muda completamente de personalidade. O calor dá lugar a um frio surpreendente. O céu se enche de estrelas, muito mais visíveis do que em qualquer cidade moderna. E nesse silêncio profundo, você percebe algo curioso sobre o deserto. Apesar de parecer vazio, ele nunca está realmente parado. O vento move as dunas lentamente. Animais noturnos surgem quando a temperatura cai. E caravanas continuam cruzando essas vastas paisagens,
ligando diferentes partes do mundo antigo. Mas nascer aqui ainda exige uma habilidade fundamental: resistência. Resistência ao clima, à distância e à constante incerteza de viver em um ambiente onde a natureza define as regras. Enquanto você observa o céu estrelado acima das dunas, a jornada continua. Porque o próximo destino leva você para um lugar completamente diferente. Um lugar onde a natureza não é seca e silenciosa, mas úmida, densa e cheia de vida. Uma floresta tão espessa que a própria luz do sol luta para atravessar suas copas. As dunas silenciosas do deserto ficam para trás, e o mundo muda mais uma vez de forma dramática. O ar seco desaparece, substituído por algo completamente diferente. Agora o ar é pesado, quente, úmido. Cada respiração parece carregar o cheiro de terra molhada, folhas e madeira viva. O som ao redor também muda completamente. Em vez do silêncio do deserto, existe agora um coro constante de insetos, pássaros e criaturas escondidas entre as árvores. Você nasceu em um dos ambientes mais desafiadores da antiguidade, as densas florestas tropicais da América Central, em pleno território da civilização maia. À primeira vista, tudo parece incrivelmente vivo. Árvores gigantescas se erguem em todas as direções, algumas tão altas que suas copas quase bloqueiam o céu. Lianas pendem entre os troncos, plantas crescem sobre outras plantas, e o chão é coberto por camadas espessas de folhas e raízes. A natureza aqui não apenas cresce. Ela explode em todas as direções. Mas viver em meio a tanta vida também traz dificuldades que muitas pessoas modernas nunca precisariam enfrentar. A umidade é constante. O calor raramente desaparece. E a floresta nunca para de se mover. Insetos estão em toda parte. Mosquitos, besouros, formigas e outros pequenos habitantes da selva fazem parte da rotina diária. Alguns apenas incomodam. Outros podem transmitir doenças ou causar infecções se ferimentos não forem tratados. Você cresce em uma pequena comunidade agrícola próxima a uma das muitas cidades maias espalhadas pela região. Civilizações maias floresceram por séculos em partes do atual México, Guatemala, Belize e Honduras. Elas desenvolveram sistemas complexos de escrita, astronomia e matemática muito antes de muitos europeus sequer saberem que essas terras existiam. Mas, apesar desse conhecimento impressionante, o ambiente natural continuava sendo um desafio constante. A floresta precisava ser controlada para que a agricultura fosse possível. Uma técnica comum utilizada era o sistema de corte e queima, no qual áreas de vegetação eram derrubadas e queimadas para criar campos férteis temporários. Nessas áreas, os agricultores plantavam milho, feijão e abóbora, 3 alimentos fundamentais na dieta maia. Se você estivesse vivendo aqui, provavelmente passaria grande parte do dia ajudando nesses trabalhos. Primeiro limpando áreas de vegetação, depois ajudando a plantar, e mais tarde colhendo os alimentos que sustentam sua comunidade. O milho, em particular, ocupa um lugar central na vida maia. Ele não é apenas alimento. Ele também aparece em mitos e histórias sobre a criação da humanidade. Em alguns relatos tradicionais, os próprios seres humanos teriam sido formados a partir da massa de milho. Então, quando você planta milho, de certa forma, está participando de algo que vai além da simples agricultura. Mas a floresta nunca deixa você esquecer que ela é a verdadeira dona do território. Depois de alguns anos, áreas agrícolas começam a perder fertilidade. O solo tropical pode se esgotar rapidamente, especialmente depois que a vegetação original é removida. Isso significa que novas áreas precisam ser abertas periodicamente. E cada nova área exige mais trabalho. Enquanto isso, a própria selva continua avançando lentamente. Plantas crescem rapidamente em climas tropicais, e espaços abandonados podem ser retomados pela floresta em poucos anos. À distância, às vezes você consegue ver algo impressionante surgindo entre as árvores. As cidades maias. Grandes templos de pedra se erguem acima da vegetação, suas escadarias íngremes levando até plataformas usadas para rituais e observações astronômicas. Algumas dessas estruturas foram construídas com precisão impressionante, alinhadas com eventos celestes, como equinócios e solstícios. Se você já viu imagens modernas dessas pirâmides emergindo da selva, imagine como seria presenciar isso pela primeira vez. Templos gigantescos aparecendo acima de uma floresta aparentemente infinita.
Mas a vida cotidiana da maioria das pessoas não acontece nesses templos. Ela acontece nas pequenas comunidades espalhadas pela região. Ali, o ritmo da vida depende da agricultura, do clima e da cooperação entre famílias. Casas simples são construídas com madeira, barro e folhas de palmeira. À noite, o calor diminui apenas um pouco. O som da floresta continua, grilos, sapos e outros animais noturnos criando um fundo constante de ruídos. E você percebe algo curioso. A floresta, apesar de cheia de vida, também exige enorme esforço humano para ser habitada. Cada campo plantado, cada caminho aberto, cada vila construída exige persistência constante contra uma natureza que cresce sem parar. Enquanto o céu noturno aparece entre pequenas aberturas nas copas das árvores, você sente a umidade da noite envolvendo o ambiente. E nossa jornada continua. Porque o próximo destino leva você para um lugar onde a natureza é ainda mais imprevisível. Um lugar onde a própria terra pode tremer e mudar o destino de uma civilização inteira em poucos minutos. A floresta úmida e vibrante lentamente se dissolve ao seu redor. O som constante dos insetos tropicais desaparece, e a paisagem muda mais uma vez, como se a própria história estivesse girando o cenário. O ar continua quente, mas agora ele é mais seco. O horizonte é dominado por montanhas e vales estreitos. Pequenas vilas de pedra aparecem espalhadas pela paisagem, conectadas por trilhas que serpenteiam pelas encostas. Você nasceu agora em um território que, à primeira vista, parece extraordinariamente bonito. Mas viver aqui significa aceitar uma verdade inquietante. A terra pode tremer a qualquer momento. Você está em uma região do Mediterrâneo Oriental, em uma área que hoje associamos à Grécia e à Anatólia, zonas onde falhas geológicas tornavam terremotos uma ameaça constante para comunidades antigas. Na antiguidade, as pessoas não tinham qualquer forma de prever esses eventos. Sem instrumentos científicos, sem sismógrafos, sem alertas. Tudo o que existia era experiência e superstição. Você cresce em uma pequena comunidade construída com pedra e madeira. As casas são simples, mas resistentes dentro das limitações da tecnologia da época. Mesmo assim, qualquer construção antiga enfrenta um problema inevitável. Quando a terra decide se mover, quase nada consegue impedir. Seu dia começa de forma bastante comum. O sol sobe lentamente sobre as colinas. Pessoas caminham pelas ruas estreitas da vila, carregando cestos, ferramentas ou jarros de água. O cheiro de pão sendo assado em pequenos fornos domésticos se mistura ao ar fresco da manhã. À distância, campos cultivados se espalham pelas encostas. A vida aqui depende de agricultura local, trigo, oliveiras e algumas vinhas que se adaptam bem ao clima mediterrâneo. O terreno montanhoso não permite plantações enormes, mas comunidades conseguem sobreviver cultivando pequenas áreas. Durante o dia, você ajuda nas tarefas comuns da vila. Buscar água, carregar lenha, cuidar de animais. Tudo parece relativamente tranquilo. Mas existe sempre uma sensação silenciosa no ar, algo que os moradores aprendem a reconhecer. Porque às vezes a terra envia pequenos avisos. Pequenos tremores quase imperceptíveis que fazem jarros vibrarem ou portas rangerem levemente. Algumas pessoas param por um instante, olhando ao redor, esperando que o movimento pare. Na maioria das vezes, ele para. E a vida continua normalmente. Civilizações antigas no Mediterrâneo experimentaram terremotos durante séculos. Cidades inteiras às vezes precisavam ser reconstruídas depois de grandes tremores. Templos, casas e muralhas podiam desabar em questão de minutos. Para quem vive ali, essa possibilidade nunca desaparece completamente. Sem explicações científicas claras, muitas culturas antigas interpretavam terremotos como sinais divinos. Na mitologia grega, por exemplo, o deus Poseidon era frequentemente associado não apenas ao mar, mas também aos terremotos. Um de seus títulos era literalmente sacudidor da terra. Então, quando o chão tremia, muitas pessoas acreditavam que forças divinas estavam envolvidas. Isso podia levar a rituais, oferendas ou orações pedindo proteção. No final da tarde, você caminha pela vila enquanto o sol começa a desaparecer atrás das montanhas. A luz dourada ilumina as paredes de pedra e cria sombras longas nas ruas estreitas. Tudo parece calmo. Até que acontece. Primeiro vem um som estranho. Não é exatamente alto, mas é profundo,
um tipo de vibração que parece surgir de dentro da própria terra. Em seguida, o chão começa a tremer. No início é leve, como se alguém tivesse empurrado o solo de baixo para cima. Depois o movimento se intensifica. Pedras soltas começam a cair. Algumas pessoas gritam. Animais se agitam, sentindo a vibração antes mesmo que os humanos compreendam o que está acontecendo. Você sente dificuldade para manter o equilíbrio enquanto o solo ondula sob seus pés. Telhados rangem. Paredes tremem. Objetos caem. O tremor dura apenas alguns segundos, mas parece muito mais longo quando você está no meio dele. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo para. O silêncio que vem depois é estranho. Quase pesado. Algumas casas apresentam rachaduras nas paredes. Um pequeno muro de pedra desabou perto da entrada da vila. Pessoas saem lentamente de suas casas, olhando ao redor, verificando se todos estão bem. Para comunidades antigas, sobreviver a um terremoto era apenas o começo. Depois vinha a reconstrução. Pedras precisavam ser recolocadas. Estruturas reforçadas. E a vida precisava continuar, porque não havia outro lugar para ir. Enquanto a noite desce sobre a vila, pequenas fogueiras aparecem nas ruas. Pessoas conversam em voz baixa, tentando entender o que aconteceu e torcendo para que o tremor tenha sido apenas um aviso passageiro. Você percebe algo importante sobre viver aqui. A natureza pode ser bela, mas também pode ser imprevisível. E nascer em um lugar onde a própria terra pode se mover a qualquer momento exige um tipo especial de coragem. Mas nossa jornada ainda não terminou. Porque o próximo destino nos leva para um ambiente ainda mais frio e isolado. Um lugar onde sobreviver depende não de fugir da terra que treme, mas de resistir a um inverno que parece não ter fim. A vila nas montanhas lentamente desaparece atrás de você. O tremor da terra, os muros de pedra rachados e as vozes preocupadas da comunidade ficam distantes enquanto o cenário muda mais uma vez. Agora o ar começa a esfriar. Primeiro lentamente, depois de forma mais intensa. O vento fica mais forte, cortante, trazendo consigo pequenos cristais de gelo que dançam no ar. O céu parece mais pálido, e a paisagem ganha tons de branco, cinza e azul. Você nasceu agora em um lugar onde a natureza não é quente, nem úmida, nem fértil. Ela é fria. Muito fria. Você está nas regiões do norte da Europa durante a Era Viking, aproximadamente entre os séculos VIII e X. Aqui, o inverno não é apenas uma estação. Ele domina grande parte do ano. A paisagem é formada por fiordes profundos, florestas densas e montanhas cobertas de neve durante meses. Pequenas aldeias de madeira aparecem próximas à costa ou em áreas protegidas do vento, onde comunidades tentam sobreviver nesse ambiente desafiador. Você cresce em uma dessas aldeias. As casas são construídas principalmente com madeira e tufa, materiais que ajudam a isolar o interior contra o frio. Os telhados são baixos e cobertos com camadas de grama e terra, criando uma espécie de isolamento natural. Dentro dessas casas, uma fogueira central mantém o ambiente aquecido. Sem ela, o inverno seria quase impossível de suportar. Durante os meses mais frios, a vida se concentra dentro dessas construções. Famílias inteiras compartilham o mesmo espaço, consertando ferramentas, preparando roupas de lã e couro e cuidando de suprimentos de comida. Porque aqui existe uma regra muito simples. Se você não se preparar bem para o inverno vence. Os verões são relativamente curtos, mas extremamente importantes. É durante esses meses que quase todo o trabalho essencial precisa acontecer. Você ajuda a coletar lenha nas florestas próximas. Lenha suficiente para manter o fogo aceso durante meses. Também participa da coleta e conservação de alimentos. Peixes são capturados nas águas frias dos fiordes, depois secos ou salgados para durar durante o inverno. Animais criados pela comunidade também fornecem carne, leite e couro. Grãos como cevada e aveia podem ser cultivados em pequenas áreas agrícolas, mas o clima limita bastante o que pode crescer. Isso significa que a dieta depende bastante da pesca, da caça e da criação de animais. Enquanto o verão avança, a vila se torna um lugar movimentado. Barcos longos aparecem nas margens dos fiordes. Homens e mulheres trabalham reparando velas, cordas e cascos de madeira. Esses barcos, conhecidos hoje como dracars, são algumas das embarcações mais avançadas da época.
Eles são rápidos, resistentes e capazes de navegar tanto em mar aberto quanto em rios. Isso permite que comunidades vikings viajem grandes distâncias. Alguns partem para comércio, outros para exploração e, em alguns casos, para ataques e saque. Mas para a maioria das pessoas que vivem nessas aldeias, a vida cotidiana gira muito mais em torno da sobrevivência do que de aventuras épicas. Quando o verão termina, o frio volta rapidamente. Os dias ficam mais curtos. Muito mais curtos. Em algumas regiões do norte, o sol aparece por poucas horas durante o inverno. O resto do tempo é dominado por uma penumbra fria que cobre a paisagem. A neve começa a cair. Primeiro de forma leve, depois cobrindo completamente o chão, os telhados e as trilhas. A vila se torna silenciosa. O vento sopra entre as casas, criando um som constante que lembra um sussurro longo atravessando o vale. Dentro das casas, o fogo continua queimando. Histórias são contadas para passar o tempo. Lendas sobre deuses, heróis e criaturas misteriosas circulam entre as gerações. Histórias sobre Odin, Thor e outros personagens da mitologia nórdica ajudam a explicar o mundo ao redor, as tempestades, o trovão, o mar e até o destino das pessoas. Porque viver aqui significa aceitar algo importante. A natureza é poderosa, mas os seres humanos também são resilientes. Mesmo em um ambiente frio, escuro e isolado, comunidades conseguem sobreviver através da cooperação, do planejamento e do conhecimento acumulado ao longo de gerações. Enquanto a neve continua caindo do lado de fora e o vento sopra pelos fiordes congelados, você percebe algo interessante. A história humana não aconteceu apenas em lugares confortáveis. Ela também aconteceu em ambientes extremos, desertos, florestas densas, montanhas instáveis e terras congeladas. E, de alguma forma, pessoas sempre encontraram uma maneira de viver ali. Mas nossa jornada está chegando ao final. Porque o último destino nos leva para um lugar que, durante muito tempo, parecia o centro do mundo antigo. Uma cidade tão grande, tão rica e tão movimentada, que muitas pessoas acreditavam que ela jamais poderia cair. A neve dos fiordes do norte desaparece lentamente enquanto o cenário muda pela última vez. O vento gelado que atravessava as montanhas escandinavas dá lugar a um ar mais suave e mais quente. O horizonte agora revela algo completamente diferente. Estradas largas de pedra. Aquedutos atravessando vales. Colinas cobertas por construções que parecem se estender até onde os olhos alcançam. Você nasceu agora em um dos lugares mais impressionantes do mundo antigo. A cidade de Roma. Por séculos, Roma foi considerada o coração de um império gigantesco. Estradas partiam daqui em todas as direções, conectando províncias que se estendiam por 3 continentes. Mercadorias, soldados, ideias e culturas circulavam constantemente pela cidade. No auge do império, Roma podia abrigar mais de 1 milhão de habitantes, um número extraordinário para a antiguidade. Isso fazia dela uma das maiores cidades que o mundo já havia visto até então. Mas nascer em Roma nem sempre significava nascer em conforto. Na verdade, para muitas pessoas, viver aqui era uma experiência surpreendentemente difícil. A cidade era incrivelmente movimentada. Ruas estreitas ficavam cheias de carroças, comerciantes, animais e multidões que circulavam constantemente entre mercados, templos e edifícios públicos. O barulho era quase constante. Martelos batendo em oficinas. Vendedores gritando para atrair clientes. Passos ecoando nas ruas de pedra. E, em algumas áreas, o cheiro não era exatamente agradável. Roma tinha sistemas avançados de engenharia para a época, incluindo aquedutos que traziam água para a cidade e sistemas de esgoto como a famosa cloaca máxima. Mas mesmo com essas infraestruturas impressionantes, a cidade ainda enfrentava problemas típicos de áreas urbanas densas. Muitas pessoas viviam em prédios chamados insulae. Essas construções eram semelhantes a apartamentos modernos, mas frequentemente eram superlotadas e mal construídas. Algumas podiam ter vários andares de altura, com as famílias mais pobres vivendo nos níveis superiores. Subir e descer esses andares todos os dias já era um desafio por si só. Mas existia outro problema: incêndios. Construções feitas com madeira e materiais simples tornavam muitos bairros vulneráveis ao fogo. Quando um incêndio começava em uma área densamente construída, ele podia se espalhar rapidamente entre os edifícios.
E apagar incêndios em uma cidade tão cheia era extremamente difícil. Mesmo assim, a vida urbana continuava vibrante. Mercados movimentados vendiam frutas, pão, azeite e vinho. Artesãos produziam cerâmica, ferramentas e tecidos. Banhos públicos, conhecidos como termas, funcionavam como centros sociais onde pessoas podiam relaxar, conversar e se encontrar. Você cresce em meio a esse movimento constante. Logo pela manhã, as ruas já estão cheias. Comerciantes montam suas bancas, escravos carregam jarros de água, mensageiros atravessam a cidade com recados importantes. O som de passos e vozes ecoa entre as paredes de pedra. Em alguns pontos da cidade, construções monumentais dominam o horizonte. Grandes templos dedicados aos deuses romanos. Arcos comemorando vitórias militares. E, claro, enormes anfiteatros onde milhares de pessoas podiam se reunir para assistir a espetáculos públicos. Roma não era apenas uma cidade. Ela era uma demonstração de poder. Cada estrada, cada aqueduto e cada monumento lembrava constantemente aos habitantes que eles viviam no centro de algo gigantesco. Mas, como muitas grandes cidades da história, Roma também carregava desafios invisíveis. A superlotação facilitava a propagação de doenças. O abastecimento constante de comida dependia de rotas comerciais que atravessavam o Mediterrâneo. E o próprio império enfrentava pressões externas e internas que cresceriam ao longo dos séculos. Enquanto você caminha por uma das ruas movimentadas da cidade ao final da tarde, observa o sol refletindo nas pedras antigas e nas colunas de templos distantes. Por um momento, tudo parece sólido, permanente, como se aquela cidade sempre tivesse existido, e sempre fosse existir. Mas a história nos ensina algo importante. Nenhum império dura para sempre. Mesmo Roma, que parecia invencível eventualmente, enfrentaria transformações profundas, crises e mudanças que alterariam o mundo antigo para sempre. Ainda assim, por séculos, milhões de pessoas viveram aqui, trabalharam aqui e construíram suas vidas dentro dessas muralhas. E ao olhar para trás em toda essa jornada, desertos, florestas, montanhas, cidades gigantes e terras congeladas, uma coisa se torna clara. A história humana sempre foi uma história de adaptação. Não importa o ambiente. Não importa o desafio. De alguma forma, as pessoas sempre encontraram maneiras de sobreviver e continuar avançando. E talvez isso seja a coisa mais impressionante de todas. Enquanto você observa o movimento constante das ruas de Roma e o sol desaparece lentamente atrás das colinas que cercam a cidade, é fácil acreditar que tudo gira em torno deste lugar. Estradas partem daqui em todas as direções, mercadorias chegam de terras distantes e pessoas de culturas completamente diferentes caminham lado a lado nas mesmas ruas. Mas, mesmo no auge do poder romano, grande parte desse comércio dependia de rotas muito mais antigas, caminhos que atravessavam regiões onde nenhuma estrada de pedra poderia ser construída. Regiões como o Grande Deserto da Península Arábica. Se você pudesse viajar para além das fronteiras do Império e seguir para o sul e para o leste, descobriria um cenário completamente diferente das cidades movimentadas do Mediterrâneo. Ali, não existem avenidas largas, nem aquedutos monumentais, nem multidões enchendo os mercados. Existe apenas o deserto. Ondas intermináveis de areia, planícies secas e um horizonte que parece não ter fim. À primeira vista, parece um lugar onde quase ninguém poderia viver, muito menos construir rotas comerciais importantes. Mas, surpreendentemente, o deserto se tornou um dos grandes corredores de comércio do mundo antigo. Isso aconteceu graças às caravanas. Imagine o horizonte silencioso do deserto ao amanhecer. O céu começa a clarear lentamente e o vento move as dunas com suavidade. Durante horas, parece que absolutamente nada se move naquela paisagem. Então, ao longe, pequenos pontos começam a aparecer. Primeiro um. Depois vários. Conforme se aproximam, você percebe que são camelôs caminhando lentamente em fila, cada um carregando sacos, caixas ou jarros presos ao corpo com cordas resistentes. É uma caravana atravessando o deserto. Essas caravanas podiam ser compostas por dezenas ou até centenas de camelôs, acompanhados por mercadores, guias e trabalhadores que viajavam juntos durante semanas, às vezes meses, para transportar mercadorias entre regiões distantes. Entre os produtos mais valiosos transportados estavam incenso e mirra,
resinas aromáticas muito apreciadas no mundo antigo. Esses materiais eram usados em cerimônias religiosas, rituais espirituais e até em algumas práticas médicas. Regiões do sul da Península Arábica se tornaram famosas justamente por produzir essas substâncias raras. Por causa disso, cidades surgiram ao longo das rotas comerciais para servir como pontos de parada para viajantes. Esses lugares ofereciam algo extremamente precioso no deserto: água. Os oásis funcionavam como pequenas ilhas de vida em meio à aridez. Palmeiras cresciam ao redor de poços naturais, e comunidades se estabeleciam ali para ajudar caravanas que cruzavam aquelas terras difíceis. Mas atravessar o deserto nunca era uma tarefa simples. Os líderes das caravanas precisavam conhecer profundamente o terreno. Sem estradas visíveis, a navegação dependia de sinais sutis na paisagem, formações rochosas, posição das dunas e até a direção dos ventos. Durante a noite, quando o calor diminuía, muitas caravanas continuavam viajando guiadas pelas estrelas. O céu do deserto, livre de poluição luminosa, oferecia um mapa natural extremamente claro para quem sabia interpretá-lo. Nesse ambiente, o camelo se tornava essencial. Esses animais são incrivelmente adaptados ao deserto. Eles conseguem caminhar longas distâncias carregando cargas pesadas e suportam períodos maiores sem água do que a maioria dos outros animais de transporte. Sem eles, muitas dessas rotas simplesmente não existiriam. Mas as caravanas não transportavam apenas mercadorias. Elas também transportavam histórias, ideias, notícias de lugares distantes. Mercadores que viajavam entre diferentes regiões levavam consigo conhecimento sobre culturas, costumes e eventos que estavam acontecendo em partes do mundo separadas por milhares de quilômetros. Assim, mesmo comunidades isoladas no deserto acabavam conectadas a uma rede muito maior de intercâmbio humano. Se você tivesse nascido próximo a uma dessas rotas, talvez crescesse vendo ocasionalmente essas caravanas surgirem no horizonte. Primeiro como pequenas silhuetas contra a luz do sol, depois como longas filas de camelôs avançando lentamente sobre a areia. Quando uma caravana chegava a um oásis, o lugar se transformava por alguns dias. Animais eram alimentados. Reservatórios de água eram reabastecidos. Mercadorias eram reorganizadas. E viajantes compartilhavam notícias do mundo além das dunas. Depois, quando tudo estava pronto novamente, a caravana partia. Lentamente. Silenciosamente. Desaparecendo outra vez no vasto mar de areia. Observando isso, você começa a perceber algo interessante sobre o mundo antigo. Mesmo nos ambientes mais extremos, desertos, montanhas, florestas densas ou mares perigosos, os seres humanos sempre encontraram maneiras de se conectar. Rotas surgiram onde parecia impossível viajar. Cidades cresceram onde parecia impossível viver. E, pouco a pouco, essas conexões ajudaram a construir o mundo complexo que conhecemos hoje. Com o tempo, essas rotas que cruzam desertos, mares e montanhas começam a se conectar umas às outras, formando algo que, para o mundo antigo, é quase como um sistema circulatório gigantesco. Mercadorias se movem. Ideias se movem. Pessoas também. E, pouco a pouco, você percebe que viver na antiguidade muitas vezes significava estar muito mais conectado ao resto do mundo do que imaginamos hoje. Mesmo sem aviões, sem motores e sem mapas digitais. As grandes rotas comerciais ligavam regiões extremamente distantes. Da Península Arábica até o Mediterrâneo, da Ásia Central até as cidades da Mesopotâmia, comerciantes cruzavam ambientes que iam desde desertos escaldantes até montanhas cobertas de neve. Essas viagens podiam levar meses. Às vezes mais de um ano. Mas o que tornava tudo isso possível era uma rede gradual de cidades, vilas e pontos de parada espalhados ao longo do caminho. Se você estivesse vivendo em um desses pontos, talvez sua cidade não fosse grande como Roma. Talvez não tivesse templos monumentais ou grandes arenas. Mas ainda assim seria um lugar importante. Porque viajantes passariam por ali regularmente. Imagine acordar cedo pela manhã e caminhar até a pequena praça da vila. O ar ainda está fresco, e o sol começa a iluminar lentamente as casas de pedra ou barro ao redor. De repente, alguém anuncia que uma caravana chegou durante a madrugada. Imediatamente o lugar ganha vida. Mercadores começam a abrir baús e sacos cheios de mercadorias. Tecidos de cores vibrantes, especiarias que liberam aromas fortes,
Objetos de metal trabalhado e pequenas peças decorativas aparecem diante dos olhos curiosos dos moradores locais. Algumas dessas coisas vieram de muito longe. Tão longe que poucas pessoas na vila saberiam exatamente onde ficam esses lugares. Talvez alguém mencione terras além das grandes montanhas da Ásia. Outro viajante pode contar histórias sobre portos movimentados no Mediterrâneo. Alguém pode falar sobre cidades ricas onde templos enormes dominam o horizonte. Para quem nasceu em um pequeno ponto dessas rotas, essas histórias são quase como janelas para outros mundos. E às vezes, são mesmo. Porque não é raro que jovens decidam acompanhar uma caravana. Talvez como ajudantes. Talvez como aprendizes. Talvez simplesmente movidos pela curiosidade. Essas viagens mudavam completamente a forma como as pessoas enxergavam o mundo. De repente, o horizonte da sua vida deixava de ser apenas a pequena vila onde você nasceu. Ele se expandia. Mas essas rotas também tinham desafios. Viajar em grupo era essencial não apenas por causa do ambiente, mas também por segurança. Mercadorias valiosas atraíam atenção indesejada, e atravessar regiões isoladas podia ser perigoso para viajantes solitários. Por isso, caravanas frequentemente incluíam guardas ou viajavam em grandes grupos. Durante a noite, quando as caravanas paravam para descansar, o acampamento se transformava em um pequeno mundo temporário. Fogos eram acesos. Comida simples era preparada. E histórias circulavam entre os viajantes. Histórias sobre cidades gigantes. Sobre reis poderosos. Sobre tempestades no mar ou tempestades de areia no deserto. Às vezes essas histórias eram exageradas, um pouco como aquelas histórias de viagem que sempre ficam mais dramáticas com o tempo. Mas ainda assim elas tinham um efeito poderoso. Elas lembravam todos ali que o mundo era muito maior do que qualquer estrada ou vila individual. Enquanto você observa o céu noturno sobre um desses acampamentos, as estrelas aparecem com uma clareza impressionante. Sem luz artificial ao redor, a Via Láctea atravessa o céu como uma faixa luminosa. Os viajantes olham para essas mesmas estrelas para encontrar direção durante suas jornadas. De certa forma, todos ali estão conectados não apenas pelas rotas comerciais, mas também pelo próprio céu. Cada caravana que parte leva consigo algo invisível: conhecimento, experiência, histórias. E pouco a pouco, geração após geração, essas conexões ajudam a transformar o mundo antigo em algo muito mais interligado do que muitas vezes imaginamos. Mesmo sem perceber, cada passo dessas caravanas ajuda a aproximar culturas diferentes e a preparar o caminho para tudo o que viria depois. Depois de atravessar desertos silenciosos, cidades gigantes, florestas densas, montanhas instáveis e terras cobertas de gelo, você começa a perceber algo curioso sobre o mundo antigo. Nenhum desses lugares foi exatamente fácil para nascer. Alguns eram perigosos por causa da natureza. Outros por causa das guerras. Outros simplesmente porque a vida cotidiana exigia uma resistência que hoje parece quase inacreditável. E ainda assim, milhões de pessoas viveram nesses lugares. Construíram casas. Criaram famílias. Plantaram comida. Contaram histórias ao redor do fogo. Se você parar por um momento e imaginar todas essas vidas acontecendo ao mesmo tempo, espalhadas por diferentes partes do planeta, a história começa a parecer muito mais viva. Enquanto em uma região alguém luta contra o frio intenso do norte, em outra comunidade alguém está atravessando o deserto com uma caravana de camelôs. Enquanto um pescador repara suas redes perto de um fiorde gelado, um agricultor trabalha sob o sol forte em campos próximos ao Mediterrâneo. E em algum lugar, em uma cidade movimentada como Roma, milhares de pessoas caminham pelas ruas de pedra sem imaginar tudo o que está acontecendo além do horizonte. A verdade é que o mundo antigo era cheio de desafios. Doenças eram mais difíceis de tratar. Viagens levavam muito mais tempo. E muitos fenômenos naturais, terremotos, secas, tempestades, pareciam completamente imprevisíveis. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas desenvolveram algo extremamente poderoso para lidar com tudo isso: adaptação. Em desertos, aprenderam a seguir as estrelas e encontrar água escondida entre as dunas. Em regiões frias, construíram casas capazes de resistir a longos invernos. Em cidades grandes, criaram sistemas complexos de comércio, transporte e organização social.
Cada lugar desenvolveu suas próprias soluções para sobreviver. E talvez essa seja uma das coisas mais impressionantes quando olhamos para a história. A capacidade humana de continuar tentando. Mesmo quando o ambiente é difícil. Mesmo quando o caminho não é claro. Mesmo quando a próxima estação pode trazer desafios inesperados. Agora, enquanto a noite cai lentamente sobre esse último cenário da nossa jornada, o ritmo da história também começa a desacelerar. Imagine-se sentado em silêncio, observando o céu escurecer gradualmente. As estrelas começam a aparecer uma a uma, exatamente como fizeram para viajantes, navegadores e pastores ao longo de milhares de anos. A brisa da noite é suave. Tudo parece mais tranquilo. Os ruídos das cidades antigas, das caravanas e das vilas distantes desaparecem pouco a pouco, como ecos que finalmente se dissolvem na distância. E você percebe que, apesar de todos os desafios que existiam nesses lugares antigos, as pessoas ainda encontravam momentos simples de descanso. Momentos para olhar o céu, para ouvir o vento, para simplesmente existir por alguns instantes sem pressa. Agora você pode fazer o mesmo. Respire fundo. Imagine o silêncio dessas paisagens antigas se espalhando lentamente ao seu redor. Talvez um deserto iluminado pela lua. Talvez uma vila tranquila perto do mar. Talvez uma pequena casa aquecida por um fogo suave enquanto a neve cai lá fora. Não importa qual cenário venha à sua mente. O importante é a sensação de calma que ele traz. A história continua, é claro. Sempre continuará. Mas por agora, tudo pode simplesmente desacelerar. Seu corpo relaxa. Sua respiração fica mais tranquila. E, pouco a pouco, você pode deixar essas imagens do mundo antigo se dissolverem suavemente na quietude da noite. Que sua mente possa descansar tão profundamente quanto aqueles viajantes que, há muito tempo, olhavam para o mesmo céu estrelado antes de dormir. A noite está completamente instalada agora. O céu se tornou um grande manto escuro salpicado de estrelas, exatamente como era visto por incontáveis gerações antes de nós. Sem cidades iluminadas, sem ruídos constantes, o mundo antigo conhecia uma escuridão muito mais profunda e, curiosamente, muito mais tranquila. Imagine-se caminhando lentamente por uma dessas paisagens silenciosas. Talvez uma estrada de terra próxima a uma pequena vila. Talvez um oásis onde o vento move suavemente as folhas das palmeiras. Ou talvez uma encosta tranquila onde você consegue ver o horizonte inteiro. Não há pressa aqui. Nenhuma tarefa urgente. Nenhuma caravana precisando partir ao amanhecer. Apenas o silêncio. O ar fresco da noite. E a sensação de que o mundo, apesar de todos os seus desafios, também sempre ofereceu momentos de paz para quem soubesse parar e observá-lo. As mesmas estrelas que guiavam viajantes pelo deserto continuam lá. As mesmas constelações que ajudavam navegadores no mar ainda cruzam o céu lentamente. E enquanto você observa essa imensidão silenciosa, é fácil entender por que tantas culturas antigas encontravam conforto simplesmente olhando para o céu noturno. Era um lembrete de que o mundo é vasto, antigo e, de certa forma, incrivelmente calmo quando visto de longe. Agora o vento sopra suavemente. A paisagem permanece quieta. E pouco a pouco você pode deixar o peso do dia desaparecer. Respire fundo mais uma vez. Relaxe. E permita que a tranquilidade dessa longa jornada pela história se transforme em descanso. Boa noite a bons sonhos.